Bom dia, meninos e meninas. Vamos começar mais uma de nossas aulas. Hoje, ainda continuando no assunto sobre Grécia, a gente vai ver sobre teatro grego. O teatro grego, ele foi uma das únicas formas que o grego conseguiu de manter a sua cultura, a parte da sua cultura que é considerada dionisíaca, louca, tresloucada, presa numa instituição. O teatro grego ele surge a partir das festas em culto a Dionísio, que é Baco em Roma, deus do vinho, chamada de as dionisíacas. Nessas festas havia uma procissão que terminava com uma festa, uma procissão, um desfile de máscaras que terminava com uma apresentação e depois com uma festa, uma bebedeira, ou aquilo que a gente chama de uma orgia, né? Em Roma era conhecido como bacanais essas festas, né? E a Grécia vai sistematizando cada vez mais essas festividades até transformar essas dionisíacas apenas nas apresentações do teatro grego. Qual era a função do teatro grego? O teatro grego tinha a função de produzir em cada cidadão grego, em cada espectador, um sentimento de catarse. O que é catarse? É catar a si mesmo? Não. Catarse é um sentimento de explosão sentimental, né? Um extravaso de sentimentos, né? De tal maneira que o grego saía de toda a peça de teatro purgado, assim, né? É como se você fosse, por exemplo, ao cinema, ver um filme muito engraçado e você desse muita risada que saísse com a barriga lá doendo de tanto rir, a ponto de o seu corpo receber uma descarga de serotonina e naquele ano você não ficar doente, não pegar nem gripe. Então, são os anticorpos que você criou, né, com base nas risadas que você deu, né? Ou se você vai ver um filme muito triste, você desanda a chorar e você lava a sua alma, né, e descarrega aí todos os seus sentimentos. Então, o teatro grego ele tinha essa função na cultura grega antiga. Ele tinha a função de ser o depositário de todos os sentimentos, os desejos, né, dos homens e das mulheres na Grécia antiga, né? Como que era o teatro grego, ou seja, como que ele se comportava? Eu dei um exemplo para vocês na nossa folhinha. Vou mostrar aqui para vocês, né? Tá na nossa folhinha, a folha que nós estamos usando aí como coisa aqui, vocês estão conseguindo ver, né? Aqui está aqui a nossa aula arte grega, né? Tem o texto aqui. E aqui eu coloquei uma parte sobre o teatro grego, tá? Vocês podem dar uma olhada aqui, só para nós nos mantermos na nossa folhinha, né? Para usar o nosso material. Aqui eu coloquei um exercício onde você vai preencher aqui o que é cada parte do teatro grego. Isso é um teatro grego, olha. Ele é um teatro de arena, né? Estão vendo? Ele era escavado nas encostas, né? A Grécia é uma região montanhosa e funcionava como uma espécie de arena semicircular. E essa construção que você está vendo na frente dele servia de palco, né? Das apresentações, geralmente tinha 2 ou 3 andares, né? Então aqui no esquema ao lado aparece teatro, onde é a plateia, né? O palco aqui onde está escrito scène, né? É a cena teatral, e no meio aqui estava o coro, que aí é chamado de orquestra. Por que orquestra? Porque esse pessoal do coro tinha uma função. Não era só cantar, mas eles tinham uma função, né? O teatro grego ele tem, vamos dizer assim, dois gêneros, né? A tragédia e a comédia. Geralmente a comédia era apresentada mais à noite, assim, né? Quando as luzes ou quando já tinha escurecido, e a tragédia era geralmente representada ao pôr do sol. Começava um pouquinho antes do pôr do sol e ia terminando com o pôr do sol, né? Ou seja, quanto mais densa a peça teatral ia ficando,
quanto mais densa a peça teatral ia ficando, né, você percebia que o sol ia caindo, assim. Então, o pôr do sol ia acontecendo e a peça ia ficando densa. Então, no seu auge, assim, né, depois que o sol caía, acendiam-se as tochas, assim, aí a peça teatral entrava no seu clímax, né? E toda tragédia grega termina em morte, né? Termina, na verdade, com uma fatalidade. E logo depois disso, para as pessoas voltarem um pouco mais leve para casa, era apresentado a comédia, né? Então a comédia, ela funcionava aí também como uma crítica social. Era uma peça mais leve, mas funcionava como uma crítica social. E a tragédia, na verdade, era uma representação dos sentimentos, dos desejos, né? E de tudo aquilo que o homem grego guardava na sua alma, às vezes o sentimento de vingança, a traição, tudo ali era representado, né, na tragédia grega. É por isso que geralmente os símbolos do teatro grego são duas carinhas assim, né, a tragédia e a comédia, uma carinha feliz e uma outra carinha triste assim, né, tristonha, que representando a tragédia. A primeira feliz a comédia, a segunda é a tragédia, né? Essas máscaras do teatro grego, né, o teatro grego se utiliza aí muito de máscaras. Essas máscaras do teatro grego, elas tinham também uma função, né? Aqui vai estar dando para ver algumas, olha. Elas tinham uma função, gente, curiosamente, né, de estender o alcance vocal do ator, porque ela funcionava como uma espécie de microfone, né? Você falava assim e o som, né, alcançava a pessoa que estava sentando aqui atrás, né? Agora dava para ver que o próprio formato em concha facilita a acústica, né? Então era muito comum aqui o ator situado no palco, ele falando um tom normal de voz, mas um pouco alto assim, e as pessoas conseguiam ouvir sem precisar de amplificação, né? E qual que é aqui a função, por exemplo, do coro? Bom, então aqui o palco é onde está o ator, né? A plateia é onde está o público, né? São as arquibancadas, e o coro. Então, para que servia esse espaço intermediário aqui, né? Curiosamente, gente, o coro grego tinha uma função muito importante, né? Eles repetiam as palavras do ator. Então, por exemplo, o ator entrava em palco, né? E o ator dizia: "Oh, como estou triste". E o coro, né? Ou seja, essas pessoas que eram treinadas junto com o autor, eles, com o ator, eles viravam para a plateia e eles diziam: "Oh, ele acabou de afirmar que está triste. O que será que aconteceu? O que será? O que será que aconteceu?" Ou seja, eles funcionavam como uma espécie de plateia ideal, ou público ideal, fazendo as perguntas, né, que provavelmente estavam na cabeça do público. Então eles acabavam interagindo com o ator, fazendo com que tudo ali ficasse mais interessante. Você acha que isso é novo, mas isso não é novo, viu? Ou seja, você acha que isso é velho, digo, é antigo, isso não é usado hoje? É usado hoje, sim, né? Por exemplo, eu já ouvi dizer que DJs famosos, como o David Guetta, eles contratam pessoas, né, para ocupar as frentes, né, aí do público, da plateia, pessoas que sabem dançar e que dançam num ritmo assim, né, exatamente, perdão, exatamente sincronizado com a música, justamente para que as pessoas dancem no ritmo certo, né? Em muitas peças teatrais, às vezes, um dos atores está lá na plateia, né? E interagindo com o ator que está no palco, né? Não é só isso, não para isso que servia, né? O coro, né? Então, por exemplo, eles interagiam, né? E funcionavam como uma espécie de responsa, ou seja, iam respondendo para o ator. Eles, na verdade, repetiam as palavras do ator, para caso alguém não tenha ouvido, mas eles também, gente, serviam a um outro propósito. Geralmente o coro, eles riam na hora que era para rir e choravam na hora que era para chorar, porque eles sabiam e conheciam a peça, né? Então eles agiam assim de uma maneira sincronizada. A gente costuma dizer assim que eles riam por nós e choravam por nós. Como, por exemplo, né, aqui a gente pode dar um exemplo, aquelas
aquelas comédias de costume, né, norte-americanas, que geralmente, como por exemplo as séries, né, norte-americanas de comédia, como Two and a Half Men, como The Big Bang Theory, onde os atores falam uma coisa engraçada e entra uma caixa de risadas de fundo, né? Várias pessoas rindo como se tivesse público ou plateia. Para que serve a caixa de risada? Para marcar que naquele ponto foi contada uma piada, para ensinar a gente, ó, agora você teria que rir. Se você não riu, riram por você. Então a gente diz assim que a comédia ou a historinha já vem rida. E é interessante que ela vai marcando o ritmo. Você sabe que foi dito algo engraçado. E na verdade, se você escuta outras pessoas rindo, aquilo lá puxa, né? Puxa as risadas, né? Então, nessas sitcoms americanas, acontece isso, e é muito comum, né? Ou como também, por exemplo, as carpideiras no Nordeste, aquelas pessoas que eram pagas para chorar em velório, né? Morria alguém importante, a família tinha coisas para decidir sobre questão de partilha, herança. Então eles iam lá se reunir, trancar numa sala, enquanto lá no velório ficavam aquelas senhoras que eram pagas para chorar. E elas ficavam ali ao lado do caixão. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, ai. Ou seja, ficavam chorando, né? E serviam, não? Ou servia, por exemplo, para que para que a, o verdadeiro respeito, né, pelo falecido ali se concretizasse, né? E ninguém achava estranho isso, né? Então, por exemplo, as caixas de risadas e as carpideiras, elas faziam aí a vez do coro, né? Eu posso contar um exemplo curto para vocês, né? Quando eu era adolescente, assim, ia ver na cidade que eu morava, que era uma cidade pequena, uma palestra sobre drogas, né? Ninguém na época usava droga, então a gente nem conhecia, nem sabia direito o que era, e a gente ficou muito curioso. E todos os colégios foram chamados, os colégios públicos, particulares, e a palestra foi num clube da cidade, lá num clube que tinha um saguão imenso, então montaram lá, né? Todo mundo estava de pé, porque não tinha cadeira de todo mundo, então a gente viu aí a peça, que era uma representação sobre droga, tal, tudo em pé. E aí, gente, desculpa, alguém deve estar com quebranto aí, hein? Quer dizer, eu estou com quebranto, alguém deve estar carregado aí, né? Bom, e aí o que aconteceu, né? O ator começou a peça, a sua fala, e aí ele falava assim, começava a falar, e uma pessoa lá na plateia reclamando, né? Fazia, ai, ai, ai. O cara falava, aí o ator parava, né? E perguntava, oi? Alguém disse alguma coisa? Posso continuar? Ele continuava. E aí o cara era insistente, né? Ele dava uns gritos assim, ai, 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 ai. Aí o ator parou, mal falou, quem é que tá gritando? Eu tô aqui fazendo, né, o meu trabalho, quem é? Alguém tá gritando aí, quer se manifestar? E aí o moço levantou a mão assim, ele falou assim, pois não, o que o senhor deseja? Ele falou assim, você fala da boca para fora, duvido que você conhece droga, que você já usou droga. Aí o cara falou, não, eu não usei, mas eu sei como é que é, não sabe como é que é. E os dois começaram a discutir. E aí o ator falou assim para ele, então sobe aqui no palco, se é bom, sobe aqui no palco, palhaço, né? E aí o cara subiu lá no palco, e aí a gente falou assim, a gente tudo na ponta dos pés, olhando tudo a cena, a gente falou, vai ter briga agora, né? Nada, gente, era um outro ator fingindo um besta de um outro ator sentado lá na plateia, atrapalhou quase a fala do cara inteira e no final fez essa intervenção. Isso foi bom? Foi, porque fez a gente prestar mais atenção na peça, fez a gente interagir, né? Ficou uma coisa dinâmica, não ficou uma pessoa só falando, né? Por um momento a gente achou que fosse alguém, né, de algum colégio aí, revoltado, né, e querendo falar alguma coisa. E foi, na verdade, foi bem interessante. Então, imagine, gente, que o coro grego funcionava para esse propósito. Então, deveria ser muito estimulante ver uma peça de teatro grego, porque ela não era parada, né? O ator falava e o coro respondia, né? O ator fazia uma gracinha, o coro ria. O ator se desesperava, o coro chorava, né? Isso o público e a plateia iam ao delírio, né? E no final saíam aí todos eles com um sentimento de catarse, todos eles purgados, né, dos seus sentimentos. Alguns dramaturgos gregos, né, ficaram muito famosos. Vamos ver o nome de alguns deles aqui, ó.
Então, nós temos aqui, por exemplo, ó, Ésquilo, eu coloquei a capa dos livrinhos aqui para vocês, né? Sófocles e Eurípides, né? Ésquilo escreveu Prometeu Acorrentado, a sua obra mais famosa. Sófocles escreveu Édipo Rei, né? Que nós já contamos aqui a história dele em aulas passadas. E Eurípides escreveu Medéia. Todas essas peças terminam aí com a morte ou um sacrifício de algum dos personagens, né? Então é isso, gente. Eu peço para vocês que ao resolver os exercícios aqui da apostila, na apostila também tá igual como está aqui, tá bom? Eu coloquei sobre o teatro grego aqui, ó, no finalzinho, se você não entendeu, quiser ler, pode ler aqui que está exatamente o que a gente falou, tá bom? E vocês preencham aqui, né, o palco, para que serve, o coro para que serve, a plateia para que serve. E se vocês não compreenderam, pode repetir a aula aí de novo, né? Perceba, por exemplo, gente, que o teatro grego, ele foi uma invenção grega que acaba se tornando aí uma espécie de uma espécie de arte à parte, né? As artes cênicas são importantes hoje em dia porque nós não ficamos sem a encenação. Muitas pessoas podem dizer assim, ah, professor, para mim, ator, quem faz artes cênicas é vagabundo, né? Porque é isso que geralmente a gente ouve por aí. Você não deveria pensar assim, né? Eu tinha uma amiga, por exemplo, que era estudante de medicina e ela adorava essas séries como Plantão Médico, ER, Dr. House, mas os atores de Plantão Médico, de ER ou Dr. House nunca fizeram medicina. Eles eram atores, estudaram escola, né, de artes cênicas, e eles representam e eles, na verdade, estimulam, né, a nossa vida. Nós não ficamos sem um filme da Netflix, sem uma série, né, sem, na verdade, uma novelinha. Por quê? Porque nós gostamos da representação. A gente gosta de ver a nossa vida representada, né, nas telas, né, nos palcos, porque faz com que a gente entenda melhor a nossa vida, faz com que aquela representação, faz com que aquela encenação seja uma espécie de complemento dos nossos desejos, né, e dos nossos anseios. Tá certo? Obrigado, meninos e meninas. Leia o ponto da apostila, preencho aí e faço os exercícios associados. E boa noite para todo mundo, né? Já está de noite. E até mais. Tchau, tchau.